Vamos falar do PIB? Vamos falar do Produto Interno Bruto? O IBGE divulgou hoje os dados consolidados do PIB de 2025. A economia brasileira registrou um crescimento de 2,3% no ano passado, o que representa uma desaceleração em comparação ao que aconteceu em 2024, quando a economia cresceu 3,4%. A soma de todas as riquezas produzidas pelo país atingiu 12 trilhões e 700 bilhões de reais, enquanto o PIB per capita fechou o período em R$ 59.687. O grande motor do PIB foi a agropecuária, mais uma vez, que saltou 11,7%, impulsionada aí por safras recordes de milho e soja. Já os setores de serviços e indústria apresentaram crescimentos mais modestos, de 1,8% e 1,4%, respectivamente. Os especialistas apontam que, apesar da resiliência em áreas menos sensíveis, o ritmo econômico sentiu o impacto dos juros ao longo de 2025. Para comentar os números do PIB, quem está aqui com a gente é o economista, pesquisador do BTG Pactual e da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. Samuel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Olha, não vou nem perder tempo. Quero, por favor, a sua análise dos números do PIB que foram divulgados hoje. O que você gostaria de destacar? Olha, o PIB ele desacelerou bem de 2024 para 2025 e era esperado que ele desacelerasse. O que significa? Em 2024, a economia cresceu 3,4%. E no ano passado, 2025, cresceu 2,3%. Foi uma desaceleração que foi produzida pela política monetária, mas também pela política fiscal. O ano passado, a taxa de crescimento do gasto primário desacelerou muito e isso ajudou a desacelerar o PIB, o crescimento da economia e, portanto, pressionar menos a inflação e construir as condições para que esse ano o Banco Central possa iniciar a cortar os cortes das taxas de juros. Mas voltando ao PIB, eu estava falando, houve uma grande desaceleração. 3,4% de crescimento em 2024, 2,3% de crescimento em 2025. Mas essa desaceleração é maior ainda do que esse número frio sugere, pelo motivo que você mostrou. O ano passado, a agropecuária cresceu em 2 dígitos, foi um crescimento imenso da agropecuária, e no ano retrasado, a agropecuária tinha tido um crescimento muito baixo, acho que negativo. Retração. E a indústria extrativa mineral também teve um crescimento muito brilhante no ano passado e retração no ano retrasado. Ora, se eu calculo a taxa de crescimento da economia, excluindo esses setores, que tem uma dinâmica muito exógena, que não é uma dinâmica que responde à política monetária, à política fiscal, né? Essencialmente a agropecuária responde a São Pedro e extrativa mineral responde aos investimentos passados que Petrobras e Vale fizeram. Quando eu considero a economia excluindo esses setores, a desaceleração foi de 4,5% em 2024 para 1,5% no ano passado. Então, houve uma boa desaceleração e essa desaceleração era desejável. Por quê? Porque a economia está testando os limites da capacidade produtiva, ela está a plena carga e tem claros sinais de inflação de serviços muito alta em leve aceleração, muito baixinha, mas leve aceleração. Ou seja, para que a economia viva dentro do limite da capacidade instalada, a política fiscal, ano passado, foi um pouco contracionista, a política monetária foi muito contracionista e elas conseguiram. Evidentemente, tem custos. Esse custo apareceu principalmente, gente, no último trimestre do ano passado, o 4º trimestre, que foi o dado que foi divulgado hoje. Crescimento do 4º trimestre contra o trimestre imediatamente anterior da formação bruta de capital do investimento foi negativo, de 3,5%. Tá?
Então, a gente está vendo que a política monetária está batendo nas decisões de investimento e o investimento recuou bem no quarto trimestre e deve ter um comportamento mais moderado em 2026. Denise. Então, eu acho que essa é a cara geral. Eu falei muito do crescimento e da desaceleração, mas quando nós olhamos o PIB, a economia, não pela ótica do que foi produzido, que é esse número que a gente discutiu agora, mas eu posso olhar a economia pela ótica da absorção, da demanda, consumo mais investimento, mais gastos do governo. Pela ótica da demanda, também houve uma desaceleração imensa, ou seja, a economia está mais fraca e ela está mais fraca porque a política monetária e a política fiscal, o ano passado, contribuíram para a demanda cair e essa queda de demanda produziu essa desaceleração. Esse ano, a gente sabe que a política fiscal vai voltar a ser um pouquinho mais forte, é ano eleitoral, tem um ciclo político natural, mas a gente vai continuar com uma contração monetária, então a economia deve andar meio de lado. Denise, sua pergunta. Sim, e tirando as áreas, a vocação do Brasil para o agronegócio e a parte da mineração e tudo, o que é que o senhor acha que deveria ser de prioridades e de investimentos no setor de serviços, especialmente, para dar uma reequilibrada ou para dar uma desafogada aí em termos de capacidade de geração de demanda? Olha, o problema maior que o Brasil tem é a baixa taxa de crescimento da produtividade do trabalho. E esse problema ocorre tanto na indústria quanto nos serviços. Não ocorre na agropecuária. A agropecuária há mais de 30 anos, que todo ano, em média, a produtividade do trabalho cresce uns 3%. É um crescimento grande da produtividade do trabalho de forma sistemática. Isso a agropecuária. Então, a gente tem um problema que está na indústria de transformação, está nos serviços, que é a taxa de crescimento da produtividade do trabalho é estagnada. E aí é muito menos olhar esse ou aquele setor e olhar o problema da escolarização da mão de obra, a gente tem que melhorar nossas escolas, e, por outro lado, uma série de reformas microeconômicas que tornem produzir no Brasil mais simples. Olhando desse ponto de vista, o terceiro mandato do presidente Lula deixa um legado importante, que foi a reforma tributária. Quando ela estiver plenamente funcionando, lá por 2032, os custos de pagar impostos, a judicialização, a má alocação do investimento induzida pela estrutura tributária, tudo isso vai melhorar muito e vai gerar um fôlego grande para o crescimento. Não tem um setor mágico ou não tem um conjunto mágico de medidas que vão colocar a economia para crescer. É um trabalho de formiguinha que exige muita paciência, por um lado melhorando muito as nossas escolas e, por outro lado, olhando todos os entraves que são imensos no Brasil para produzir e para tornar produzir ser uma coisa mais simples. Evidentemente, se olha a longo prazo, essa ideia de que o motor do crescimento é a indústria de transformação, essa é uma ideia superada, é uma ideia do passado. Pela própria dinâmica tecnológica, a capacidade da indústria gerar muitos postos de trabalho, ela está terminando. Então, mesmo que se faça um esforço imenso, se reindustrialize o Brasil, se a gente quiser reindustrializar o Brasil com tecnologia de ponta, a gente vai reindustrializar o Brasil com robô, né? Porque hoje qualquer empresa, você pega lá na China, nos países da fronteira que produzem com eficiência, a capacidade de empregabilidade da indústria de transformação caiu muito pelas novas tecnologias. E essa é uma roda da história que não anda para trás, só anda para frente. Então, a gente vai ter que resolver o problema que é aumentar a produtividade nos serviços. Porque é aí que está a capacidade de empregar e gerar crescimento econômico de forma sustentável no longo prazo. Samuel, teríamos vontade de continuar com você por muito mais tempo. Infelizmente, nosso programa está acabando, nosso tempo se esgotou, mas fica o convite para você retornar mais vezes aqui ao Poder e Mercado para a gente conversar um pouco mais detalhadamente
Por hoje, muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, gente.